Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que a mão poderosa do Deus da Bíblia, Ele toque na tua vida para te abençoar, para suprir as tuas necessidades. Estamos aqui mais uma noite para orar em teu favor, para clamar a Deus em favor da tua vida. Eu gostaria que você ficasse conosco. Nós hoje estamos dando continuidade à história do rei Ezequias, o qual ele assumiu o seu reinado numa situação muito complicada, mas muito complicada, o qual o seu pai Acais havia desagradado a Deus, havia deixado de servir a Deus, e foi dessa forma, com o templo fechado, a igreja fechada, o povo já não congregava, já não havia mais profeta, já não havia mais os sacerdotes, já não havia mais os levitas, e foi assim que Ezequias assumiu o reinado. E Deus foi com Ezequias por causa das atitudes de Ezequias. Então fica conosco até o final desse vídeo para que você possa acompanhar conosco esse trajeto o qual Ezequias ele teve no decorrer do seu reinado. Tá bom? Você que não me conhece ainda, eu sou o Bispo Fred Pereira. Estamos aqui todas as noites, às 9 horas da noite, para clamar a Deus em favor da tua vida, em favor da tua família, da tua casa, independente da tua religião, independente da tua igreja. Nós não estamos aqui para falarmos de igreja A, B ou C, ou falar de religião, não. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Deus pode te abençoar, basta tão somente que você venha abrir o coração para Ele. A partir do momento que você passa a buscá-lo, Ele passa a abençoar a tua vida. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então isso é uma promessa de Deus para se cumprir na vida de todo aquele que for até Deus, na vida de todo aquele que buscar ao Deus da Bíblia, tá bom? Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 20. Capítulo 29, versículo 20, diz assim, ó: então, aliás, no título, Ezequias restabelece o culto a Deus. Você vê que, olha o que diz o título: Ezequias restabelece. Se ele restabelece, é porque um dia o povo cultuava a Deus, e por algum motivo o povo deixou de cultuar a Deus. E qual foi o motivo do povo ter deixado de buscar a Deus, de cultuar, de congregar? O qual o rei Acais, ele havia fechado a porta do templo, ele passou a servir a outros deuses, e o seu reinado foi um reinado destruído. E Ezequias, vendo o mau exemplo do pai, ele não quis seguir esse mau exemplo, porque ele viu que as atitudes do seu pai, aonde o levou a um fracasso, levou a um reinado falido, levou a várias derrotas, a vários fracassos. E isso é o que acontece quando a pessoa deixa de servir a Deus, quando a pessoa deixa de buscar a Deus. E de repente, a senhora, de repente o senhor que nos acompanha, você um dia esteve na igreja e por algum motivo você se afastou. Por algum motivo você se afastou. Você deixou de servir a Deus, você deixou de buscar a Deus. E aí começou a ouvir os problemas, a dificuldade. Eu até estava falando com a minha esposa outro dia, acho que foi ontem, quando a gente estava indo para casa. Acho que foi ontem, e estava indo para casa, e eu estava falando que o diabo, ele engana e destrói. O diabo, ele vai dando corda. O diabo, ele vai dando corda. O mal, ele dá corda quando a pessoa, por exemplo, ela está na igreja, está tudo bem. Aí ela saiu da presença de Deus, saiu da igreja. Aí tudo continua bem, e o mal coloca uma sensação de bem-estar. E ela diz assim: tá vendo, eu saí da igreja e tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo bem. O mal, ele vai dando corda, ele vai dando corda, depois ele puxa aquela corda, e aí o problema se alastra na vida da pessoa. E de repente é assim que a tua vida se encontra, de repente é assim que a tua família se encontra problemática, porque você deixou de servir a Deus, você deixou de buscar a Deus, independente da igreja. Eu não estou aqui para falar do rótulo de igreja. Igreja não vai te levar à salvação. Igreja não te leva à salvação. O que vai te levar à salvação
é a tua obediência a Deus. Eu estava falando no culto hoje pela manhã acerca disso. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja e vivermos uma vida como o povo lá de fora vive. Como assim, bispo? Como o povo lá de fora vive? Vivendo na prostituição, no adultério, vivendo numa vida totalmente contrária o que diz a palavra de Deus, embora ela esteja dentro da igreja. Tem muitas pessoas assim, que estão dentro da igreja, mas ela não traz as características do seu pai, que é Deus, porque na verdade o filho, ele traz as características do pai. Então, se a pessoa ela é filha de Deus, ela se considera filha de Deus, então ela vai trazer as características de Deus, que é o seu pai, é o temor, é a obediência. E se ela não se ela não traz as características do pai, é porque ela está distante de Deus. E de repente é assim que a sua vida se encontra. Enfim, vamos aqui, olha o que diz aqui, ó. Ezequias restabelece o culto a Deus. Se ele restabelece, é porque um dia o povo cultuou, um dia o povo esteve congregando, um dia o povo estava buscando a Deus, e por algum motivo. Qual foi o motivo? Acais fechou a igreja, fechou os templos, não havia mais sacerdote, não havia mais os levitas, não havia mais os profetas, porque ele deixou de servir a Deus para servir a outros deuses. E diz assim, ó: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, o povo, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E os filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Sobre o altar, para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e o puseram as mãos sobre eles. Então, assim, como reconhecimento, como como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer para você poder explicar? Não é o reconhecimento e nem como gratidão que ele estava apresentando a oferta e nem estava pagando nada, porque às vezes quando se fala de oferta na igreja, as pessoas falam assim: ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Realmente, e Deus precisava de animal aqui, porque nessa época aqui a oferta era os animais, era oferta de sacrifício naquela época. Deus precisava? Não, mas tinha que haver uma atitude para que mostrasse ali, para que mostrasse através de atitude o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, o querer. Eu quero isso, e a prova que eu quero está aqui. A prova que eu quero está aqui. Essa é a minha oferta. Essa era a minha oferta. Então a oferta representava ali como se fosse uma prova do que eu quero, aquilo dali, o que eu tô me arrependendo está aqui, ó. A prova do meu arrependimento está aqui. E isso é por meio da fé. Eu estava falando outro dia de que nós somos justificados pela fé. Do que adianta a pessoa falar que tem fé se ela não tem obra? E aqui no caso Ezequias, ele apresentou essas ofertas nesse propósito, para mostrar para Deus e provar para Deus com atitude, com obra, de que ele iria fazer ali diferente do que o seu pai havia feito. Ele iria fazer diferente do que o seu pai havia feito. Então a oferta, não é que a oferta era a garantia, não, do sucesso, do milagre, não. A oferta era a prova de que ali ele estava sendo sincero. A oferta ali era a prova. Está aqui, Deus, a minha oferta é a prova que o que eu estou fazendo é com sinceridade, é de todo o meu coração. Embora Deus não precisasse, embora Deus não precisa da tua oferta,
Mas geralmente quando as pessoas falam mal dos evangélicos, ou das igrejas, ou dos pastores, ou dos bispos, eles citam justamente a oferta. Eles citam justamente a oferta. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por que as pessoas roubam? Por causa do dinheiro. Por que elas matam? Por causa do dinheiro. Por que as pessoas elas trabalham dia e noite? Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Então o dinheiro é a raiz de todos os males. Ô bispo, eu posso ter dinheiro? Pode, mas você não pode pôr o teu coração nesse dinheiro, porque a traça corrói. A traça corrói. O teu coração tem que estar no reino de Deus. O teu coração tem que estar em buscar o reino de Deus, que é o bem mais precioso, porque é a vida eterna. O dinheiro acaba, a vida eterna não. Um dia, eu sempre tenho o costume de falar isso. Um dia todos nós vamos morrer. A senhora que está me assistindo vai morrer. Você vai morrer, o senhor vai morrer. Você já imaginou para onde vai sua alma? Eu falei outro dia na igreja, você quer ter noção? Você quer ter noção como que é o inferno? Você quer ter noção como que é o inferno? Quando terminar aqui essa live, vai lá no teu fogão, acende aquela boca. O fogão sempre tem uma boca maior. Acende aquela boca maior, ou pode ser a menor também. Acende ela, bota no fogo mais alto e deixa a tua mão ali no fogo durante 10 segundos. Coloca a tua mão e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa 10 segundos apenas. Você vai ter noção. Você vai ter noção. Se você aguentar 10 segundos, tua mão ali no fogo, dentro do fogo, se você aguentar 10 segundos, você vai ter noção como será o inferno. Sendo que será 1000 vezes pior do que a dor que você vai sentir ali naquele fogo, porque é um fogo sobrenatural. É um fogo sobrenatural. E se você chegar para qualquer pessoa aí na rua e perguntar, vem cá, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele vai dizer o que? Eu quero ir para o céu. Se você chegar num pé de um balcão desse aí, de um bar, se chegar para um bêbado e perguntar, vem cá, você quer ir para o céu ou para o inferno? Eu quero ir para o céu. Ele vai, todo mundo quer ir para o céu. Mas para você ir para o céu, você tem que fazer por onde. Se você não fizer por onde, você não vai. Se você não fizer por onde, você não vai. Então Ezequias, ele viu que o reinado do seu pai foi um reinado destruído, porque deixou de servir a Deus. E ele falou, eu estou vendo o mau exemplo do meu pai, eu não vou seguir esse mau exemplo não, eu vou fazer diferente. Porque na verdade Ezequias, ele veio da linhagem de Davi, e ele viu como que foi, ele ouviu falar como que foi a história de Davi, da onde Davi saiu, ele viu toda a história, ele ouviu falar toda a história, e ele seguiu o exemplo de Davi. Então, se você procurar erro em qualquer igreja evangélica, você vai achar, porque não existe igreja perfeita, existe Deus. O Deus da Bíblia é perfeito. O Deus que criou o céu e a terra é perfeito. A obra é de Deus, mas é feita pelo homem, e o homem é falho. Você sempre vai achar falhas, você sempre vai achar erros. Procure uma igreja que você se identifique, passe a congregar e passe a obedecer a Bíblia. Você tem que passar a obedecer a Bíblia, não é pastor A, B ou C, não, passe a obedecer a Bíblia. Às vezes as pessoas vão falar de Bíblia para você, e você vai dizer assim, ninguém discute religião. Realmente, a Bíblia diz que aquele que se diz ser religioso está enganando a si mesmo no seu próprio coração. A sua religião é vã. O que Deus quis dizer? Ele quis dizer que não existe religião, existe a obediência, servir a Deus. O que existe é servir a Deus, tá bom? O que existe é servir a Deus. Nós trouxemos aqui hoje, nessa noite, para você, quando Ezequias ele restabeleceu o templo, abriu o templo, chamou o povo para congregar, os príncipes, e ali apresentou oferta pelo pecado. Ali ele apresentou oferta pelo pecado. Amanhã a gente vai dar continuidade a essa mensagem.
Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero profetizar na tua vida no nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não conheço a dor ou o problema, se essa pessoa está passando por algum problema. Eu não conheço, mas o Senhor sabe, Senhor. Meu Pai, eu te peço, vem de encontro à necessidade dessa pessoa, vem de encontro à vida dessa pessoa. Meu Pai, de repente ela já pediu ajuda a todas as pessoas e ninguém pôde ajudá-la. E eu te peço em nome de Jesus, envia os teus anjos na casa, no trabalho, envia os teus anjos sobre a vida dessa pessoa, para que haja, meu Deus, salvação, livramento, para que haja cura, para que haja, meu Deus, a libertação, para que haja felicidade. Meu Pai, visita essa pessoa que se encontra enferma, desenganada pela medicina, e opera, Senhor Jesus, um milagre na vida dessa pessoa. Opera, eu te peço de todo o meu coração, meu Pai, e determino a bênção na vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve, venha fazer parte dessa família de oração. Compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus familiares, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã.